Graça e paz, irmãos. Que alegria podermos estar aqui nessa noite para ouvirmos da palavra do nosso Deus. E é por isso que eu peço que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Neste mês, nós iniciamos uma série de exposições nesta carta. E nós estamos acompanhando, passagem por passagem, desse livro inspirado para a nossa edificação. E hoje os versos da nossa mensagem se encontram nos versos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Aqueles que preferirem podem acompanhar na projeção. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, mais uma vez, as crianças estão conosco. As crianças não alfabetizadas, as crianças menores que têm de 2 até 5 anos, vão poder fazer um desenho. E as crianças que são alfabetizadas, eu peço que vocês prestem atenção ainda mais naquilo que vai ser projetado e naquilo que eu vou falar, porque vocês vão preencher, completando frases e até mesmo escrevendo os pontos do sermão. Eu pergunto para vocês, se você pudesse garantir 100% que sua salvação está segura, isso mudaria a forma como você vive hoje? Se você pudesse afirmar categoricamente, eu sou salvo, isso mudaria a forma como você vai trabalhar, vai estudar, vai lidar com o cônjuge e vai educar os seus filhos? Imagine então, você comprar uma casa nova. E após o pagamento, o corretor te promete, olha, ela será sua. Você vai receber a chave dessa sua conquista. Mas você precisa apenas esperar o restante da documentação sair. Então, para que você tenha a garantia disso, você recebe um recibo oficial do cartório com um selo. E nada pode invalidar isso. Assim é a obra do Santo Espírito do Senhor. Ele é o selo do contrato eterno de Deus e o sinal da nossa herança final. É por isso que nós podemos sim afirmar que 100% da nossa redenção está garantida. Porque o Santo Espírito do Senhor funciona como este selo, essa garantia viva de que tudo que Deus prometeu e de que tudo que Jesus fez será plenamente cumprido. Eu já disse isso, mas vale repetir. Os versos 13 a 14 do capítulo 1 de Efésios é como se fosse uma frase só. Ou como se fosse apenas uma canção com 3 estrofes. E cada estrofe fala de uma pessoa da Trindade. Então Paulo, após tratar da eleição feita pelo Pai e da redenção feita pelo Filho, como nós vimos nos versos, ele passa a tratar e a exaltar da obra do Espírito Santo. Uma obra que faz com que nós tenhamos esse grande selo e penhor da eleição que Deus Pai fez e da redenção que Jesus, o Filho, conquistou. Culturalmente, selos e penhores eram usados para validar propriedades e compromissos legais. Então Paulo se apropria dessas imagens, meus irmãos, que eram comuns aos seus ouvintes, para ilustrar a obra
do Santo Espírito. Nessa noite nós veremos basicamente que Paulo ensina que os crentes, ao ouvirem e crerem no Evangelho, são selados com o Espírito Santo, o qual age como garantia de que receberão plenamente a herança prometida, para o louvor da glória de Deus. E a nossa proposição é a seguinte: o Espírito Santo confirma e garante os crentes como propriedade de Deus. Se você quer sair daqui hoje com um resumo do que você aprendeu, do que esse texto ensina, é isso. O Espírito Santo faz duas coisas: confirma e garante os crentes como propriedade de Deus. Vamos ver essa primeira parte, então. O Espírito Santo confirma os crentes como propriedade de Deus. E isso está no verso de número 13, como os irmãos podem acompanhar. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está se dirigindo agora especialmente aos não-judeus. Essa carta, como nós já dissemos aqui em contextos de sermões anteriores, é dirigida, sobretudo, a não-judeus. E ele está querendo se dirigir a essas pessoas porque elas queriam entender e se sentir parte do povo de Deus. Então ele está se dirigindo a essas pessoas. E o que ele diz? Vocês ouviram a palavra da verdade. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que cada um de nós, em algum momento, ou até mesmo hoje, está ouvindo a palavra da verdade e vai receber o convite da salvação. O convite do Evangelho, o convite da graça: vinde a mim, arrependam-se, deixem seus pecados e tenham vida eterna. E é isso que Paulo quer dizer com a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Meus irmãos, a salvação começa com a revelação do evangelho. É isso que Paulo diz aos romanos. E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. E o que acontece, meus irmãos? Depois de ouvirmos a palavra de Cristo, acontece o que nós podemos ver na sequência do verso 13. Tendo nele também crido. Aqui, o que nós podemos ver é a resposta pessoal, depois de ter ouvido a palavra da verdade, a pregação do evangelho, o anúncio da graça. O que vem após isso é a fé. Jesus eficazmente diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, eficazmente, quando ele chama, quem é dele vai ouvir. E quem ouve vai crer. E então, depois de ter crido nele, nós vemos que o versículo 13 diz: foram selados, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo importantíssimo. Nós recebemos o selo. Nós não compramos o selo. Nós não pagamos pelo selo. Nós não conquistamos o selo. Nós recebemos o selo. Somos uma propriedade, primeiro, enquanto criatura de Deus, mas segundo, enquanto filhos de Deus, e Ele coloca em nós este selo. Nós somos alvos disso. Nós somos filhos de Deus que vão receber isso que Deus vai fazer. E esse selo que vem de Deus indica propriedade, autenticidade, proteção. Os que são comprados pelo sangue de Jesus, os que se dizem cristãos e seguidores de Cristo, são propriedades de Deus. E enquanto propriedades de Deus, eles podem ser protegidos. Deus não deixa
qualquer coisa invadir esta propriedade. Ele a protege, ele cuida. E selo, nas Escrituras, sempre indicou algo, prestem atenção, que não podia ser revogado. A gente vê isso no livro de Esther, a gente vê isso no Evangelho de Mateus. Quando essa palavra aparece, ela indica, isso não pode ser revogado. Ou seja, meus irmãos, nós recebemos um selo que não pode ser revogado, que ninguém pode tirar de nós, que ninguém pode arrancar de nós. E quais são os ensinos? Crianças, prestem atenção, que agora eu vou colocar ali os ensinos que isso nos traz, e vocês vão poder anotar na folha de vocês. O primeiro ensino que isso nos traz é sobre regeneração. Vocês podem escrever somente essa primeira palavra, tá, crianças? Que vai até os 2 pontos ali. Regeneração. O Espírito regenera o pecador e habita nele. Receber o selo do Espírito é receber o próprio Espírito. E tem alguns versículos que nos dizem isso. Por exemplo, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós recebemos o Espírito. O Espírito, ele sopra onde ele quer, ele adentra em quem ele quer. Ele regenera, ele faz nascer de novo. Ele faz com que a pessoa não seja mais escrava do pecado. A gente aprende sobre isso quando estamos vendo sobre o fato de o Espírito Santo confirmar que os crentes são propriedade de Deus. Mas além disso temos o texto de Tito. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito, o Santo Espírito do Senhor, nos salva, nos regenerando. E este selo confirma essa salvação, que não pode ser revogada. É por isso que nós podemos ter esse segundo ensino. Crianças, podem anotar também essa expressão, segurança eterna. É o segundo ensino desse primeiro ponto do sermão. O selo do Espírito é prova da permanência da salvação. Será que algum de vocês se assustou quando eu perguntei, se você pudesse garantir 100% da salvação, como seria a sua vida? Eu coloquei na condicional para chamar a atenção. Mas aqui nesse primeiro ponto nós já descobrimos a verdade. Que de fato nós podemos garantir que somos salvos, que temos a salvação de Cristo Jesus. E tem vários textos que nos provam isso, vejam, meus irmãos. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Pode sentar. O que nós vemos, portanto, meus irmãos, é que temos esta confirmação do Santo Espírito. Ele confirma que os crentes são propriedade, pelo selo que o crente recebeu e que não pode ser revogado. Então, meus irmãos, quais são as aplicações para a nossa vida nesse primeiro ponto? Crianças, podem anotar isso. Segurança espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você ouviu e creu, foi selado.
Sua salvação não depende de suas emoções, mas da obra de Deus. Creia nisso. Creia que você tem vida eterna. Isso vai trazer uma outra perspectiva para a maneira como você lida com as situações, lida com os problemas, lida com um país bagunçado e caótico como o nosso, onde governantes estão loucos. Isso muda a forma como a gente lida com as coisas. Além disso, outro ensino: evangelize com confiança. Crianças, às vezes na escola a gente fica meio sem jeito de falar de Jesus para os nossos amigos. Às vezes, para aqueles nossos primos que não vão à igreja, a gente fica meio sem jeito de falar de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, evangelizem com confiança. Todos vocês podem evangelizar com confiança. Sabem por quê, meus irmãos? Porque nós temos este selo de que através da pregação da palavra, o Espírito atua selando corações. Tenham certeza disso. Quando a gente evangeliza, a gente tem 100% de sucesso. Porque a gente não evangeliza visando resultados. A gente evangeliza por obediência. De modo que aqueles a quem Deus chamar, por meio da pregação, vai crer e vai receber o selo do Espírito Santo. Uma última aplicação aqui é esta: resista à dúvida. Meus irmãos, eu sei, e eu partilho desse sentimento. Às vezes a gente, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lutas, a gente às vezes ousa perguntar: será que Deus está me vendo? Será que eu sou filho de Deus? Não é possível tanta luta assim? Às vezes a gente acorda e fica abalado e não consegue ler, não consegue orar, não consegue se comunicar com o nosso Pai Celestial por dúvidas que suscitam em nosso coração. Mas essa palavra que você ouviu o Evangelho, você creu e você recebeu o selo, te dá essa possibilidade: resistência. Resista à dúvida, porque a voz do Espírito em seu coração testifica que você é filho de Deus. Portanto, meus irmãos, se vocês ouviram e creram no Evangelho, saibam, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse selo não é um sentimento. Esse selo é a garantia de que você pertence ao Deus vivo, de que as palavras das Escrituras fazem sentido para você e são promessas para você. Portanto, não viva como quem precisa conquistar o favor de Deus. Viva como alguém que já foi selado pelo Santo Espírito. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver que o Espírito Santo garante os crentes como propriedade de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que o Espírito Santo confirma os crentes como propriedade de Deus. Agora, garante. Portanto, não somente eu e você podemos ter a confirmação do Espírito Santo. Você é filho, você é herdeiro, você tem salvação, como também nós temos a garantia disso até o dia da volta de Jesus Cristo. Vejam o que está dito na primeira parte do verso 14. Se você ouviu o Evangelho, ou melhor, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Bom, penhor, como está nesse versículo, indica uma garantia de pagamento total. Indica que aquilo que foi recebido como entrada, como algo inicial, garante o pagamento total da dívida. Portanto, Jesus ainda não voltou. A gente sabe disso.
Mas enquanto ele não volta, a gente tem a garantia de que quando ele restaurar todas as coisas, redimir todas as coisas, nós iremos com ele para a vida eterna. De modo que nós temos a garantia da redenção, porque o Espírito Santo nos garante isso. E quando o verso diz que ele é o penhor da nossa herança, isso significa, meus irmãos, que nós temos uma promessa escatológica da nova criação. Ou seja, para os últimos dias, nós temos uma garantia de que pertencemos ao nosso Pai Celestial. Estamos no grupo dos adotados, estamos no grupo dos eleitos, estamos no grupo dos predestinados para a salvação. Estamos no grupo daqueles que foram representados por Cristo Jesus naquela cruz dolorosa, por quem Ele entregou o seu corpo, por quem Ele derramou o seu sangue. Então, herança significa o seguinte: lá quando Jesus Cristo voltar, tudo isso que Deus fez, que Deus Pai fez, que Deus Filho fez, está pronto para você receber, de forma plena. E a vida eterna é para todos esses. É por isso que Paulo diz: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É por isso que Pedro diz, como nós cantamos nessa noite, nós fomos regenerados mediante o Filho para uma herança que não pode ser destruída. Quem ousa dizer que a salvação pode ser perdida, arrancou esse versículo da Bíblia. É uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus. Quem ousa dizer que pode perder a salvação é porque entende que a conquistou pelos próprios méritos. Aí sim pode perder. Porque nós somos oscilantes, porque nós somos falhos, porque nós somos frágeis. Mas se nós afirmamos que a salvação que nós temos foi planejada por Deus, realizada por Cristo e aplicada pelo Espírito, não é possível perder, porque não dependeu de nós, veio de Deus. O texto ainda vai dizer que ele é esse penhor até o resgate da sua propriedade. Ou seja, quando nós, de forma completa, no retorno de Cristo, obtivermos essa libertação dos pecados, esse corpo incorruptível, um corpo glorificado, nós poderemos entender na prática o que esse versículo está dizendo. Estamos sendo resgatados, porque somos essa propriedade de Deus. É por isso que, uma vez, enquanto propriedade de Deus, nós, assim como toda a criação, estamos na expectativa pela volta de Cristo. Uma expectativa ardente. E também, nós vamos viver, como Paulo ainda diz em Efésios, buscando não entristecer o Espírito, porque nós fomos selados nele para o dia da redenção. E quais são os ensinamentos aqui, crianças? Vamos lá, escrevam aí os ensinamentos. Escatologia, podem escrever esse termo aí. Depois vocês perguntam para os pais de vocês o que isso significa. Escatologia é a doutrina dos últimos tempos. A doutrina acerca dos acontecimentos que virão antes da volta de Jesus Cristo. Inclusive, a volta do nosso próprio Redentor. E quando nós falamos de escatologia, a gente está falando de uma salvação que é já e ainda não. Ou seja, nós já temos isso garantido, nós já temos isso realizado. O que nós ainda não temos é o cumprimento pleno disso. Mas estamos convictos e certos de que teremos vida eterna. É por isso que o autor aos Hebreus ele vai dizer:
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele, enquanto propriedade, esperam por esse resgate pleno e completo. Mas além de aprendermos sobre escatologia, a gente aprende também sobre soteriologia, ou seja, sobre a doutrina da salvação. Essa é fácil de lembrar, né? Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então, percebam a raiz dessa palavra. Sotero significa salvador, significa salvação, vem dessa palavra. Soteriologia é a doutrina da salvação. Ou seja, a gente aprende que a herança garantida pelo penhor do Espírito, é pelo penhor do Espírito, não é por obras humanas. Meus irmãos, nós fomos salvos para boas obras, e não praticamos obras para sermos salvos. Na matemática, em algumas contas básicas, se alterarmos os fatores, o resultado permanecerá o mesmo. Mas aqui na soteriologia, a ordem dos fatores altera o resultado. Nós fomos salvos para boas obras. E não fazemos boas obras para sermos salvos. Mas além disso, a gente aprende também, como diz nesse verso, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. E uma última lição nesse segundo ponto é sobre eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. A igreja é a propriedade comprada por Deus. Meus irmãos, por que a gente se reúne aqui? Isso aqui não é um evento. Isso aqui não é entretenimento. Enquanto propriedade de Deus, nós somos convocados a estar aqui, de modo a adorá-lo. É por isso que o que tem na nossa liturgia não surgiu da nossa mente inovadora, não. Surgiu da palavra, porque Deus requer ser adorado, Deus requer que confessemos os nossos pecados, Deus requer que nós agradeçamos a Ele, Deus requer que nós venhamos diante dEle com nossa intercessão. Deus requer que a gente ouça a palavra, que a gente se consagre, que a gente administre os sacramentos. Isso é querer de Deus. Porque nós somos propriedade dEle, a gente faz o que Ele quer. E não o que dá na nossa cabeça. É por isso que o apóstolo Pedro lhe disse: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as aplicações nesse segundo ponto, meus irmãos? Crianças, prestem atenção. A primeira é esperança na espera. Eu estou certo do seguinte, meus irmãos. Todos nós já passamos, em nível maior ou menor, por um período em que precisou esperar. Nada tinha para fazer. Não tinha condições, não tinha controle. E isso indifere se a pessoa é crente ou não. Isso indifere se a pessoa é criança, adolescente, jovem, adulto ou velho. Se é homem ou mulher, qualquer que seja a etnia. Todo ser humano, por algum momento, por algum período, já precisou esperar. E já sofreu esperando. É por isso que ter 100% de certeza da salvação, que recebemos do Espírito Santo este selo, ter essa garantia nos dá esperança. E é isso que distingue o crente do incrédulo. Porque mesmo diante do sofrimento, a presença do Espírito garante cumprimento da promessa. Meus irmãos,
Se não fosse por crer na soberania de Deus, a gente poderia estar correndo, agitado, desesperado com os últimos acontecimentos no nosso país. Se não fosse por crer na soberania e na grandeza e na sabedoria e na perfeição de Deus, ao termos a notícia de uma enfermidade, poderíamos nos abater profundamente. Se não fosse por crermos de fato no nosso Deus e termos esperança nele, as dificuldades iriam nos derrubar. Mas além de esperança na espera, nós temos santidade como antecipação. Sabem por quê? Quem tem o penhor, vive em obediência. Uma vez que é propriedade de Deus, uma vez que é de Deus, uma vez que pertence a Deus, não vive de acordo com os próprios ideais, mas vive para Deus. Não vive de acordo ou tomando decisões de modo aleatório, mas tomando decisões buscando santidade, buscando a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Seja para casar, para educar, para trabalhar, para servir, para qualquer coisa, busca santidade. E um último ensino que nós temos aqui é esse: combata a ansiedade. A certeza, o que faz alguém ficar ansioso? Não é a incerteza, não é a dúvida, não é não achar que, justamente entender que não está no controle. Combata a ansiedade com a certeza escatológica. Combata a ansiedade com a certeza de que o Espírito Santo é o penhor que garante que quando Cristo voltar, Ele vai nos resgatar. Isso é certo, isso é garantido, isso está posto. Deus já pagou o preço, a entrega final está garantida, meus irmãos. O mundo oferece promessas incertas, contratos frágeis, garantias que podem falhar, mas Deus nos deu o seu Espírito como penhor, um pagamento antecipado, uma entrada real da herança eterna. E se Deus já deu esse penhor, todo o restante será certamente cumprido. Não tema o futuro, não viva como quem espera em vão, viva como herdeiro, porque a sua herança está garantida nos céus. Por fim, no final do verso 14, nós vemos que tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Esse texto termina assim: em louvor da sua glória. Isso reforça, meus irmãos, o objetivo final de toda a salvação. Prestem atenção. Toda a eleição, adoção, redenção, herança e o selo e penhor do Espírito tem um único propósito: manifestar a glória de Deus. É por isso que a gente pode exclamar como os reformadores: soli Deo glória, somente a Deus glória, porque a salvação é centrada em Deus e não no homem. E olha os versículos que nos garantem isso, que nos ensinam isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por isso, viva para a glória de Deus, agradeça continuamente e não se vanglorie, uma vez que o Espírito Santo confirma e garante os crentes como propriedade de Deus, e tudo isso para a glória de Deus. Viva então para a glória de Deus.
Viva em gratidão, viva em consagração, viva em adoração. A salvação nem começa em nós e nem termina em nós. Ela é de Deus, por Deus e para Deus. Fomos selados, garantidos e preservados, não para a nossa glória, mas para o louvor da glória dele. Hoje, meus irmãos, nós vimos que o Espírito Santo confirma e garante os crentes como propriedade de Deus para o louvor da sua glória. O crente não está perdido nem inseguro, está selado, protegido e garantido. E se está selado, vive com segurança, santidade e esperança. Deixe-me dizer uma coisa. Primeiro, aos incrédulos. Aqueles que estão aqui nessa noite e ainda não entregaram verdadeiramente sua vida para Cristo. Você ouviu a palavra aqui nessa noite. Você ouviu sobre redenção, sobre salvação. O que você vai fazer com isso? O Espírito Santo somente sela os que creem. O Espírito Santo somente sela os que têm fé na palavra. Ainda é tempo de crer. Estamos no tempo das missões. Estamos no tempo da evangelização. E todo culto é evangelístico, porque em todo culto a gente prega o evangelho. Se você ainda não creu verdadeiramente, se no seu coração ainda não tem aquela vontade, aquele ardor de louvar a Deus, de servir a Deus, de ler a palavra de Deus, de orar a Deus, hoje é dia de salvação. De você ouvir a palavra como você ouviu e crer, a fim de que o Santo Espírito entre no seu coração, regenere o seu coração, aplique as verdades da eleição, adoção e justificação, e então você possa ser selado, receber o selo do Santo Espírito do Senhor. Arrependa-se e crê em Cristo. E aos crentes, nós temos consolo. O Espírito Santo já está em nós. O selo já está posto. A herança é certa. Não tema o futuro. Viva em esperança e adore com toda sua vida. Feche os seus olhos. Consagre sua vida ao Senhor nesse momento. Peça para que Ele confirme essas palavras no seu coração.